temos o nosso cavalo pré-histórico, também conhecido como O primeiro Equus cavalo simplicidens. moderno, Equus simplicidens, tem um dedo sólido, o casco. Coexistiu com espécies de cavalos de dedos múltiplos na América do Norte. Há 3,5 milhões de anos, um bando de Equus simplicidens morreu em uma estiagem. Enterrados perto de uma fonte de água, seus ossos revelam sua história. Somos como detetives chegando ao local do crime, só que ao invés de só termos algumas horas ou alguns dias após ter acontecido, estamos lidando com milhões de anos. O que temos aqui é uma concentração de ossos em um local, o que inclui muitos crânios e mandíbulas. Esta é uma mandíbula inferior de um jovem. Temos um indivíduo um pouco maior aqui. Esse é o crânio de uma fêmea. E aqui temos a mandíbula de um garanhão. E como podemos saber que um garanhão é pelo canino maior ou presa bem aqui. Isso não existe nas fêmeas, e essa é uma das maneiras em que podemos distinguir os machos das fêmeas. É bastante raro encontrar muitos indivíduos de tantas idades diferentes e dos dois sexos preservados em um único local de fósseis. Um padrão familiar emerge enquanto os ossos são liberados da rocha. A posição deles na morte revela a estrutura de sua sociedade. Socialmente, achamos que é mais como os cavalos modernos e as zebras Burchell, onde você tem um garanhão dominante com um harém de um número de fêmeas com as quais procriava, e que estava mais interessado em defender as fêmeas porque havia muito alimento disponível. Da América do Norte, o Equus simplicidens cruzou a terra para a Ásia, Europa e África. Uma vez domesticados, foram retornados ao hemisfério de seu nascimento. Nos vales na base da montanha, Raven e seu bando alimentam-se das plantas que conseguem encontrar. Os cavalos sobrevivem com dietas que matariam de fome mesmo o gado mais saudável. Em sua diversidade de alimentação está sua habilidade para viver praticamente em qualquer lugar. Curs da Índia podem viver em planícies salgadas, onde alimento e água são raros. No sudoeste americano, burros alimentam-se de plantas lenhosas de um deserto semiárido. Cavalos selvagens em algumas ilhas na costa leste dos Estados Unidos aprenderam a sobreviver das plantas salgadas que crescem na água salobra. Estas zebras estão se alimentando de capim, não a parte suculenta adorada pelos animais selvagens, mas dos ramos repletos de celulose que outros ungulados evitam. Sua capacidade para digerir alimentos duros está em um órgão chamado ceco, encontrado onde o intestino delgado junta-se ao grosso. Possui uma bactéria e protozoário que extraem os nutrientes da celulose sem a necessidade de ruminar. Portanto, os equinos não precisam usar seu tempo parados para ruminar seu alimento. Cavalos comem uma grande variedade de plantas, porém uma égua precisa ensinar ao seu potro o que é comestível, inclusive a hora certa para aproveitar as flores lupulinas. Ingeridas na hora errada podem ser venenosas. É possível que os cavalos se automediquem com as plantas. Amostras fecais mostraram este garanhão do bando com vários parasitas que ameaçariam sua vida. No entanto, 6 meses depois, amostras provaram que estava quase livre destes parasitas. Certamente os cavalos buscam minerais para incrementar sua dieta, encontrando sozinhos os suplementos que fornecemos para nossos cavalos domésticos. O sabor e o cheiro indicam os locais de minerais valiosos, que as fêmeas parecem frequentar mais do que os machos, especialmente quando estão amamentando seus filhotes. Os cavalos locomovem-se enquanto pastam. O movimento ajuda na passagem da comida rapidamente pelo seu sistema. Quase 40% do que comem é expelido sem ser processado. Diferente do gado, os cavalos são ressemeadores valiosos de seu território. Cavalos domésticos mantidos em estábulos fechados podem ter sérios problemas de digestão, incluindo úlceras debilitantes.
Quando animais normalmente sociáveis são isolados em locais com pouco espaço para se movimentarem naturalmente, problemas físicos e emocionais podem surgir. Na Califórnia, a doutora Evelyn Heng treina cavalos para fazerem testes básicos de inteligência que possam fornecer pistas para uma compreensão do porquê alguns animais domésticos demonstram comportamentos não saudáveis. O que fazemos no Instituto de Pesquisa Equina é estudar a ordem principal aprendendo as habilidades do cavalo. Nós observamos como eles pensam e resolvem problemas e tentamos ver como eles representam esse mundo. Os cavalos aprendem muito com golfinhos, chimpanzés e homens. Eles fazem escolhas baseadas em experiências aprendidas. Coco aprendeu a selecionar brinquedos que estão dispostos em nível de importância. Uma resposta correta a faz receber um alimento como recompensa. Voluntários colocam aleatoriamente brinquedos selecionados sobre a cerca. Coco determina corretamente que neste grupo a bola é mais importante do que o bastão ou a frigideira. Ela escolhe corretamente 90% das vezes, mesmo após um prazo de vários meses. Os cavalos não são burros. As pessoas algumas vezes não dão muito crédito a eles, mas há muita coisa passando pela mente deles. Eles estão realmente fazendo coisas incríveis. Cavalos, como crianças, percebem inconsistências em padrões. Pedem a Ellie para determinar qual objeto que não pertence a I. Ela corretamente escolhe o triângulo. Este teste indica que os cavalos usam a razão e fazem escolhas baseadas nas mudanças de padrão em seu mundo. Não é de surpreender que um ser tão inteligente considere o confinamento monótono de uma baia estreita em um mundo sem desafios um pouco difícil de suportar. Ignorando as necessidades psicológicas, tende a estressar mais um animal. O estresse produz situações como o balanço e o ato de engolir ar. Talvez esta condição bastante perigosa venha do contraste de longos dias de monotonia intercalados pelas exigências intensas de treinamento. Condições que são desconhecidas na vida selvagem, onde cada dia é repleto de descobertas. O potro de Raven aprende aonde ir para uma boa esponjada para limpar seu pelo. Imitando seus pais, os potros aprendem como ser cavalos. Observam os adultos interagindo e imitam o comportamento alentador. Aprendem por experiência que a limpeza mútua alivia a tensão. Mesmo cavalos maduros expressam um lado brincalhão. Mas geralmente são os potros os mais exuberantes. A brincadeira é um sinal de inteligência e a diversão dos potros por todo o mundo. Aprender como usar os sentidos é a chave para a sobrevivência na savana e nas montanhas de Montana. Raven aproxima-se de um animal desconhecido, erguendo sua cabeça para focalizar melhor o garanhão solteiro cinza do outro lado do vale. Os olhos grandes dos cavalos ajudam a ver mesmo com pouca luz. Embora não tenham certeza com que acuidade enxergam objetos distantes, cada movimento é rapidamente percebido. Um potro precisa aprender agora a coordenar sensibilidade aguda com o movimento, em campo bem maior de visão do que os dos homens. Os cavalos têm quase 360 graus de campo de visão, quase um círculo completo. Este jovem puma, esperando capturar um potro descuidado, precisa manter-se bem escondido e, se possível, contra o vento para evitar ser descoberto. Um cavalo adulto saudável pouco teme até mesmo um puma adulto.
Na parceria homem-equino, pedimos aos nossos cavalos para realizarem coisas que a natureza nunca pretendeu para eles. Cavalos selvagens não precisam saltar cercas apenas por diversão. Sua capacidade visual torna o salto voluntário um desafio, já que seus únicos pontos cegos estão diretamente diante de seu focinho e diretamente atrás do rabo. Aproximando-se de uma cerca, o obstáculo é focalizado mais objetivamente para o membro humano da equipe. Para o cavalo, o objeto imediatamente à sua frente rapidamente desaparece com o último galão. Saltar é uma parceria. O cavaleiro depende da força e da agilidade do cavalo. O cavalo beneficia-se dos sinais físicos do cavaleiro e de sua própria memória da pista. Competição com obstáculos, um dos esportes equinos mais exigentes. O nível de excitação é comparado ao perigo inerente e ilustra como as exigências que impomos sobre os cavalos domésticos geralmente os colocam em grande risco. Nas colinas de Virgínia, o único hospital veterinário e centro de pesquisa exclusivamente para cavalos tenta curar as lesões equinas. O Centro de Pesquisa Equina Morven Park possui uma das mais avançadas ferramentas para detectar doenças ou lesões. O scanner nuclear pode ver problemas geralmente antes dos sintomas serem notados. Uma fissura no osso ou tumor invisível no diagnóstico padrão pode ser captado por estas imagens. Se diagnosticado com antecedência, até mesmo uma fratura de perna em potencial pode ser prevista e evitada. Algumas lesões são resultado de exercícios exagerados quando ainda jovens. A medicina equina agora usa a hidroterapia, o que minimiza o impacto na cura dos cavalos. Ele tem problemas nas costas? Nem todas as práticas médicas contemporâneas são novas. Os veterinários estão voltando aos métodos mais antigos para curar seus pacientes equinos. Tem sido assim desde que ele tinha 4 anos. 98 a 99,5% dos problemas de desempenho que encontramos e problemas de comportamento têm a ver com a dor. E os cavalos estão tentando fazer o seu trabalho, mas estão encontrando dificuldades. Quando este cavalo campeão não pôde trabalhar de modo eficiente, seu dono levou para um veterinário, cujo arsenal médico incluiu tratamentos holísticos. A acupuntura existe há milênios, desde os médicos da antiga China. Agulhas são colocadas sem provocar dor em pontos específicos do corpo que atingem a área do problema. As agulhas alteram o fluxo de energia para a fonte da dor, curando assim as lesões e aliviando o estresse. Nem todos os equinos são fustigados por problemas médicos. Um festival anual em Bishop, Califórnia, comemora um membro da família que pode ser ainda mais resistente do que o cavalo: as mulas. O nascimento híbrido de cavalos com burros tem uma história interessante. Se estudarmos essa história da mula, só neste país o que o exército fez com elas é inacreditável. Cargas de 113 quilos durante 32 quilômetros por dia durante 30 dias. Ia ser muito difícil obter esse tipo de trabalho de um cavalo. Anda, garoto! Vai, vai! Vai, isso! Vai! Puxa, garoto! Vai! Puxa! Vai, garoto! Vai! Cavalos e burros pertencem a espécies diferentes que podem ser acasaladas para procriarem. É, biologicamente falando, uma surpresa, porque cada um tem um número diferente de cromossomos. Mas em equinos acontece. Papai pode ser um burro e a mamãe um cavalo, ou vice-versa. De qualquer modo, você terá uma mula.
A cria é um corcel incomum com talvez as melhores qualidades de ambos os pais. Metade da equação mula-burros é empregada em uma atividade inesperada. Eles se tornaram pastores equinos, vigiando seu rebanho contra predadores. Diferente dos cavalos arredios que fogem do perigo, os burros mantêm sua posição e enfrentam um perigo em potencial. Alguns fazendeiros usam estes aspectos agressivos do burro para proteger seu rebanho valioso. A fêmea Jenny permanece com as ovelhas, enquanto o macho mais agressivo Hardtack parte e enfrenta o coiote. É um encontro de dois indivíduos tenazes, porém o coiote precisará encontrar sua refeição em outro lugar. Hardtack comemora sua vitória, farejando para saber se tudo está bem com seu rebanho adotivo. Porém, nem tudo está bem no mundo dos cavalos selvagens. O Bureau de Gerenciamento de Terras, uma divisão do Departamento do Interior, usa os cercos para controlar o número de cavalos selvagens em áreas públicas. Utilizando a própria estrutura social do cavalo como isca, um cavalo doméstico chamado Judas é liberado, levando seus primos selvagens traumatizados para os currais. O Bureau afirma que os cavalos destruíram a pradaria, um argumento que os defensores do cavalo selvagem consideram inacreditável, já que há milhões de cabeças de gado nas terras públicas e apenas alguns milhares de cavalos selvagens, mustangs, em bandos isolados. O Bureau leiloa os cavalos selvagens vendidos ao público. Segundo certos relatórios da imprensa, a maioria dos animais vai para os matadouros. O bando de Raven escapou, desta vez. Geralmente famílias são separadas para sempre, alguns membros capturados, outros abandonados para sobreviverem sozinhos. Na savana africana, as zebras também enfrentam uma ameaça do gado, onde cada vez mais terras selvagens são usadas para a agricultura. Até a zebra grevy, que vive em áreas menos hospitaleiras, foi reduzida em números, de mais de 15 mil nos anos 70 para apenas 4 mil hoje, e 1.000 em zoológicos. Nesta velocidade, a extinção é inevitável.